Certo, queridos? Muito boa noite a todos. É sempre muito gratificante estar aqui para louvarmos e entoarmos louvores ao nosso Deus, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo nos fortalece. Que a gente possa, primeiramente, baixar nossas cabeças e vamos entregar esse momento ao Senhor em oração. Pai amado, quero chegar à Tua presença, nós queremos chegar à Tua presença para te agradecer, Senhor, por este culto. Eu quero te agradecer por todos que estamos aqui, Senhor. Também abençoe os que estiverem chegando, Senhor. Esteja com aqueles que também por algum motivo não poderão estar aqui conosco, Pai. E que Tu possa, Senhor, ser exaltado hoje à noite por meio dos nossos cânticos e também por meio da pregação que ouviremos logo mais em seguida, Senhor. Que o Teu Espírito nos leve a Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E como primeiro cântico, queridos, gostaria de nos fazer lembrar, que a gente possa lembrar dos atributos de Deus, das suas características, e podemos relembrar tudo, ou pelo menos um pouco, daquilo que Ele é, que nós possamos então cantar Deus forte. Podemos nos levantar? Boa noite, Alisson e Karim. E que grande verdade, saber que Deus tudo governa. É interessante essa música porque ela mesmo fala sobre nomes e atributos de Deus e explica, o que significa cada coisa. Eu acho bem interessante, como a gente aprende sobre Deus com uma música apenas. Mas, queridos, se eu fosse perguntar para vocês, o que torna aquilo que Deus faz perfeito? Na verdade, a característica mais importante de Deus, e é aquilo que torna Ele, todas as ações dele perfeitas, é a sua santidade. Porque, por mais que nós façamos coisas boas, a gente não pode dizer que a gente não tem pecado, que a gente é perfeitamente santo. Somente Deus, tudo que Ele faz é santo, é perfeitamente livre de pecado.
E a Bíblia fala que a santidade é o atributo mais esplendoso, mais importante do Senhor. É isso que torna as suas ações perfeitas. Se não me engano, acho que é o A.W. Pink, né, um teólogo famoso, que fala que a santidade de Deus é como se fosse uma estátua de mármore, né, e a santidade é o que deixa esse mármore totalmente branco, né, sem imperfeições, sem nada. Né? Então, que a gente possa cantar e lembrar desse atributo que é da santidade com esse próximo cântico, Tu és Santíssimo, que possamos exaltar a santidade do Senhor, que é 3 vezes santo. Cantemos então, Tu és Santíssimo. Que assim seja em nossas vidas, né? Que a gente possa exaltar o Rei que é vitorioso, né? E que é santo, né? Que é o Santo de Israel. E é interessante, nós estamos vendo recentemente sobre Davi, né? Sobre a vida de Davi, o pastor tem nos exposto, né? Algumas das suas circunstâncias de vida, né? A sua falha, as consequências, né? Que Deus aplicou o castigo, né, que Deus aplicou por causa da sua transgressão. Mas é interessante, né, que Davi, ele ainda assim no final é chamado de o homem segundo o coração de Deus, né? Tem um salmo muito interessante, o Salmo 36, em que ele faz uma
meio que uma comparação com a maldade do ser humano e também a bondade do Senhor. Ele diz no versículo 1: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. E é interessante que, né, a gente viu que ele foi atacado, sofreu as consequências por causa do seu filho Absalão, né, que atacou a dignidade dele. Mas é interessante, né, o que nesse salmo, como Davi se expressa sobre a bondade do Senhor. Ele fala no versículo 5 até o 10: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Senhor, a misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e da torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Então, ele foi um homem, né, que sofreu muito, né, sofreu as consequências do seu pecado, né, a perseguição do seu filho Absalão. Mas ainda assim, ele pôde, no final da sua vida, entender, né, e continuar entendendo que as misericórdias do Senhor são infinitas, né? Que a gente possa, então, lembrar deste salmo, né, dessa palavra, nesse próximo cântico, que chama-se Teu Amor. Que a gente possa, então, lembrar do amor, da bondade do Senhor, né? E tentar entender um pouco como Davi, de fato, né, compreendeu esse amor do Senhor. Que a gente possa, então, cantar Teu Amor. E que grande verdade, né? É o que Davi nos ensina, de que
o amor do Senhor é o que enchia o coração dele. Qual será o segredo, né, que Davi tinha? Talvez a gente descubra hoje, né, com a pregação do pastor. Mas, como último louvor, eu queria trazer o louvor Glória para Sempre, que também fala um pouco sobre Davi, sobre a promessa que Deus fez a Davi. Eu até lembro que no curso que a gente fez, no módulo que a gente fez de aliancismo e dispensacionalismo, em que o professor ele nos ensinou um pouco sobre as alianças, né? E a aliança de Deus, ele diz que é uma super promessa, uma promessa top demais, né? E justamente foi isso que Deus fez com Davi. Ele fez uma promessa de que o trono dele seria estabelecido para sempre, né? E foi com Jesus. E esse louvor ele lembra um pouco dessa promessa. Lembra de que Jesus é a raiz de Davi, né, o prometido, e que a gente possa então entoar louvor, lembrando, né, que essa promessa ela pode nos encher o coração, essa promessa de que a gente tem um Salvador, né, de que ele veio por meio de Davi, que a gente possa então louvar o Senhor, né, glória para sempre. Né, que promessa maravilhosa, que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus é o Senhor. Possamos então nos assentar. Gostaria de chamar aqui o pastor à frente. Também as crianças, né? Não sei se tem alguma criança. O pastor hoje vai cumprir a promessa dele, né, e trazer a parte 2 da pregação. Contar o segredo de Davi. Possamos então baixar nossas cabeças e entregar esse momento ao Senhor. Pai amado, eu quero chegar em tua presença e eu quero agora te pedir pelo teu servo, o pastor Roberto, que tu possas dar sabedoria a ele, Senhor, para expor a tua palavra. Que tu possa, Senhor, atingir os nossos corações, que estejamos, de fato, transformados, Senhor, que saímos daqui diferentes de como chegamos, que possamos aprender mais com a vida do teu servo Davi, aquele que tu prometeste, Senhor, uma descendência perpétua e que se cumpriu com Jesus Cristo, Senhor, que a gente possa, de fato, aprender, Senhor, com isso e que sejamos edificados, Senhor, na tua palavra, Pai. Usa o teu servo, usa também as professoras na classe das crianças, Senhor, que elas também possam aprender na linguagem delas, a tua palavra, que também, Senhor, transforme o coração delas, Pai, que tu possas fazer uma boa obra
aqui e nas nossas vidas aqui hoje à noite, Senhor. Em nome de Cristo, eu oro e agradeço por tudo. Amém. Enfim, chegamos ao final do mês de agosto e também ao final do nosso horário de inverno. Eu louvo tanto a Deus que este período de inverno já está passando e nós vamos para dias mais quentes na nossa comunhão. Sou muito grato a Deus por isso. Aí vem o meu servo bom e fiel. Muito obrigado. Ok, eu sei que vocês estão na expectativa, né, da revelação, não minha, né, mas da palavra de Deus em relação a Davi. Apenas então para colocar isso em perspectiva, nós estamos aqui tratando da providência divina, da providência de Deus sobre as circunstâncias da vida. E nos últimos sermões, nestes 2 últimos sermões, nós estamos olhando aí para o contexto da família, a providência divina no contexto familiar. E quando eu iniciei este bloco, eu manifestei aqui, e creio que nós podemos concordar com isso, que muitas famílias estão colapsadas, estão destruídas, estão na ruína. Nós estamos vendo que tragédias familiares, os dissabores e também os sofrimentos podem atingir as famílias. Nós já falamos sobre Ófine e Finéias, estão lembrados? Os filhos do sacerdote Eli. Nós já falamos sobre Roboão. E, embora a experiência que eu destaquei de Roboão não tratasse de divisões na sua família, mas sim sobre divisões do reino, ou no reino de Israel, isso certamente também atingiu a família dele. E no último sermão, então, nós começamos a ver aí sobre a família do rei Davi. E Davi e a sua família, conforme nós podemos observar na semana passada, eles viveram de tragédia em tragédia, no que diz respeito à família. Foi uma experiência desoladora, a experiência familiar de Davi. Tragédia em tragédia. Eu acho que eu mencionei aqui que eu não conheço outra família sobre a face da terra que tenha passado por mais sofrimentos do que a família de Davi. Porque ali na família de Davi aconteceu adultério, assassinatos entre os irmãos, aconteceu estupro, aconteceu incesto, aconteceram traições e conspirações. Nós vimos semana passada, e o Guilherme referiu aqui, nós vimos aí filho querendo matar o pai, irmão matando seu irmão. Nós vimos aí tio matando o próprio sobrinho. E várias outras mazelas familiares do contexto da família de Davi. E nós vimos também que todo o dano causado na família de Davi foi castigo divino. Por causa do seu pecado de adultério com Batseba e por causa do assassinato do marido dela, Urias, no qual ele, Davi, esteve envolvido. E Deus disse então através do profeta Natã o seguinte, agora vamos voltar a esse texto, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 10 e 11.
Segundo livro de Samuel 12, versículos 10 e 11. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Quando nós pensamos em todos os males que aconteceram a Davi após o seu próprio pecado, nós ficamos chocados, assombrados. Davi, ele foi perdoado pelo seu pecado. A gente tem a sua confissão no Salmo 51. E nós temos o perdão de Deus do pecado de Davi expresso no seu hino, no seu cântico, no Salmo 32. Davi, ele foi perdoado, mas a retribuição justa pelos seus pecados nunca foi inteiramente cancelada. E tudo fica ainda mais dramaticamente sério quando nós vimos que as consequências do seu pecado são intensificadas pelas palavras de Deus que estão aí no versículo 11. Coloca o versículo 11 novamente aí, por favor. Versículo 11. Onde Deus diz: de sua própria família farei surgir seu castigo. Os males na família de Davi não foram meras consequências naturais do seu pecado, do pecado de Davi. Eles foram males, foram juízos. Estes males foram julgamentos procedentes das mãos de Deus. Eu ainda quero destacar mais um episódio que envolve a vida de Davi e sua família. Agora venha comigo para o capítulo 16, segundo livro de Samuel 16, versículos 5, 6 e 7. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino, bandido, gritava para Davi. Vocês devem estar lembrados que Absalão, filho de Davi, ele se revoltou contra o seu pai, contra Davi, e ele se envolveu numa conspiração para destronar Davi. Neste levante que foi conduzido por Absalão, Davi precisou lidar com muitos conflitos. Um desses conflitos está aqui nesta passagem. E agora surge esse personagem aí chamado Simei. E Simei, ele era um parente distante do rei Saul. Ele era da tribo de Benjamim. E Simei, aqui nesse episódio, nós estamos vendo, ele amaldiçoou Davi. Ele chamou Davi de assassino.
Ele chamou Davi de bandido. Outras versões dizem o seguinte: homem de sangue, homem de Belial. Agora, essa palavra Belial, que é a palavra que aparece no texto hebraico, era uma palavra cananita ou cananeia. E essa palavra Belial, ela é inicialmente uma palavra hebraica que significa sem valor, indigno, desprezível ou malvado. Essa palavra era usada para descrever pessoas perversas e sem lei. Essa palavra é levada para o Novo Testamento, e lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, não precisamos ir lá, no capítulo 6, no versículo 15, essa palavra é usada, Belial, e ela aparece ali como uma personificação do mal e do próprio diabo. Então, ser chamado de homem de Belial era uma maneira de se referir a homens inúteis, desprezíveis, ímpios. Você deve lembrar que os filhos de Eli, eles também foram chamados desta maneira. Volte para o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Essa expressão, homens perversos, no texto hebraico é literalmente homens de Belial. Agora vamos voltar aqui para o caso de Simei e Davi. Talvez Simei aqui, ele estivesse acusando Davi de alguns assassinatos em que o rei Davi estava envolvido, que ele causou. Por exemplo, Abner, Ibosete e o próprio Urias, todos esses assassinatos relatados aí no segundo livro de Samuel. Então, Simei, ao ver o rei Davi, ele lançou essas maldições sobre Davi. E isso aí aconteceu quando Davi, em lágrimas, estava fugindo de Jerusalém por causa da conspiração de Absalão. Capítulo 16, novamente, segundo livro de Samuel, 16, versículo 9. Então, Abisai, filho de Zeruia, disse: por que este cão morto amaldiçoa meu senhor, o rei? Dê a ordem, e eu cortarei a cabeça dele. Abisai, ele era um dos comandantes das tropas de Davi, do exército de Davi. Ele era irmão de Joabe, que era o comandante mor principal. Abisai, ele foi ajudante de Davi quando Davi subiu ao trono para substituir o rei Saul. E Abisai, diante dessa situação aqui, ele ficou tão furioso com o desrespeito aí de Simei para com Davi, e ele estava pronto mesmo para matar Simei. Mas Davi não permitiu isso. Vocês sabem por que Davi não permitiu que Abisai matasse Simei? Davi viu a providência divina neste tratamento odioso que ele, Davi, estava recebendo da parte de Simei. E no versículo 11, aí de 2 Samuel 16, versículo 11, então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: meu próprio filho procura me matar,
Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. No texto hebraico, a palavra mandou, que está traduzida aqui, no texto hebraico é falou, pois foi o Senhor que falou. Davi sabia que o rancor de Simei era sem fundamento, mas ele sabia também que as acusações de Simei eram verdadeiras. E Davi, ele está aqui com o seu coração quebrantado, ele está arrependido, ele vê aqui a providência de Deus nessa maldição odiosa e detestável da parte de Simei. Simei disse o seguinte, versículo 8, 16, 8. Olha o que Simei diz para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono, e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Simei, ele insultou Davi. Ele responsabilizou Davi pelo desaparecimento da casa de Saul. E Simei declara que as circunstâncias atuais da vida de Davi são os meios de vingança do Senhor para com Davi. Simei está afirmando que todo o sangue que foi derramado por Davi está voltando para a cabeça do rei. Na verdade, Simei está dizendo que isto era o meio irônico da justiça divina. E Davi admite aí no versículo 11, que as acusações de Simei, as maldições que ele está lançando e o seu prognóstico podem ter sido sancionados por Deus. Novamente aí o versículo 11. Meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. O que nós vemos aqui nesta fala de Davi é que ele está expressando a sua confiança na providência de Deus. Ele sabe que toda a oposição que ele vem sofrendo é consequência de seu pecado. O seu pecado foi perdoado, mas as consequências do seu pecado não foram canceladas. E ele está então aqui suportando com humildade todas as agressões que ele vem sofrendo aí por causa do seu pecado. Nos versículos 12 a 14, nós lemos o seguinte. Eu estou no capítulo 16 de 2 Samuel, versículos 12, 13 e 14. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei o seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e por isso descansaram
ali. Pelo versículo 12, nós percebemos aí que Davi até esperava que Deus pudesse reverter a punição de seu pecado. Ele sabia que todo o seu mal vinha de Deus. Agora, o que Davi diz aí na sua fala, isso aí reflete algo muito semelhante ao que nós encontramos lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 37 a 39. Vamos para lá. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 37, 38 e 39. Olha o que o profeta diz aqui nas suas lamentações. Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? É uma pergunta retórica. Quem? Alguém pode? Ninguém pode. Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando nós somos castigados por nossos pecados? Essas palavras aqui do profeta Jeremias, nas suas lamentações, elas apontam para a soberania e para a providência divina. Meus queridos, Deus soberanamente fala e Deus soberanamente ordena. E Ele tem feito isso ao longo da história da humanidade, e Ele tem feito isso ao longo da história das nossas vidas. E quando Ele decide, as coisas acontecem, inclusive o mal. Deus, em sua providência, Ele pode enviar juízos, Ele pode enviar bênçãos. Davi, ele sofreu por causa de seus pecados. E deixa eu chamar aqui a sua atenção, Davi não sofreu porque Deus tinha prazer em puni-lo. Mas, na verdade, nada, como nós vimos aí em Lamentações, nada pode acontecer sem o conhecimento e sem a determinação de Deus. Voltemos lá para o segundo livro de Samuel, 16, versículo 10. Segundo Samuel 16, 10. O rei, porém, disse: quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então, Davi, ele sabia que Deus tinha falado com Simei. Davi sabia que esta era a razão porque Simei estava amaldiçoando ele. Deus o mandou, Deus falou. Isso estava acontecendo porque o Senhor tinha mandado que ele, Simei, fizesse isso. Agora, isso não significa que Deus tenha sussurrado ao ouvido de Simei para que ele amaldiçoasse a Davi. Deus não deu a Simei uma ordem revelada para ele pecar. A vontade revelada de Deus, aquilo que Ele diz em sua palavra, é que nós devemos sempre ser santos na nossa vida. No entanto, se a providência divina ordenar que alguém haja de maneira contrária à vontade revelada de Deus, o que pode acontecer? E nós temos muitos relatos disso na palavra de Deus. Notem o seguinte: Deus sempre fará
a sua vontade soberana acontecer de um modo que a vontade humana faça uma escolha real e ela seja moralmente responsável por essa escolha. Deus não falou ao ouvido de Simei algo parecido com isto aqui. Simei, eu estou suspendendo a minha lei moral e agora por causa disso você deve amaldiçoar o meu servo Davi e isso não será errado. Isso será correto, vá e faça assim. Não foi nada disso que aconteceu. Quando o texto bíblico fala aí, no versículo 11, pois foi o Senhor que o mandou, ou falou, isso significa que Deus estava falando em sua voz de Criador, e Ele estava fazendo o resultado intencionado acontecer. Posteriormente, Simei, ele confessou que a sua atitude de amaldiçoar Davi foi pecado. E que ele, Simei, era responsável por isso. Capítulo 19, 2 Samuel 19, versículos 18, 19 e 20. Segundo Samuel 19, versículo 18. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar à outra margem e para fazer que ele lhes solicitasse. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou. Ora, notem o seguinte: ó meu senhor, o rei, por favor, perdoe-me. Esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu Senhor, o rei. O que nós estamos vendo aqui em relação a Simei? Simei confessa aqui o seu pecado. Qual era o seu pecado? Que ele está confessando. Era o pecado de ele ter amaldiçoado a Davi. Mas Davi não disse, ele me amaldiçoou porque o Senhor o mandou? Entretanto, Simei disse, ó meu rei, sei o quanto pequei ao dizer aquelas coisas terríveis a respeito do meu Senhor. Qual é a conclusão que nós podemos tirar a respeito desta situação? O pecado de Simei foi real. Simei foi verdadeiramente culpado por aquele pecado. Ele não apelou para que Deus lhe retirasse a culpa. Ele não disse que a culpa era de Deus. Ele pediu que Davi perdoasse o seu pecado. Quando a providência divina e a sua vontade soberana realizam o castigo, o ódio, a maldição, ou permitem o pecado, isso não significa que as suas criaturas sejam tratadas como robôs, sem responsabilidade moral pelos seus atos. Ok, irmãos, hoje eu gastei algum tempo aqui com este episódio, envolvendo aí Davi e Simei, para destacar ainda mais a providência divina nas escolhas pecaminosas que os homens fazem, especialmente aqui no contexto da família de Davi, mas falta algo, né?
para concluir aqui esse ponto das circunstâncias familiares de Davi. No final do último sermão, eu mencionei que Davi descobriu algo muito impressionante. No meio de todos esses dissabores, de todas essas tragédias na sua família, e é bem provável que tenha sido essa descoberta que o levou a perseverar nos caminhos do Senhor, mesmo em meio a tanta dor, tanto sofrimento dentro da sua família. E talvez você está esperando uma revelação grandiosa, impactante. Agora sim, tudo faz sentido. Eu creio que Davi, ele aprendeu a entender a providência divina em meio às diversas circunstâncias da sua vida. Ele aprendeu a fazer a leitura correta. Ele aprendeu a ver Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Ele revela que ele aprendeu isso no caso de Simei. Ele não disse, foi o Senhor que o mandou. Ele aprendeu isso com o profeta Natã, quando Natã lhe revelou que ele estava perdoado, mas teria as consequências. Ele aprendeu a interpretar a providência divina na sua própria vida. Ele entendeu o decreto de Deus para a sua vida, em que as pessoas pecariam contra ele pelo resto de sua vida na terra. Ele entendeu isso. Ele compreendeu o decreto de Deus. Ele compreendeu a providência. Ele sabia que tudo isso fazia parte da disciplina de Deus por causa do seu adultério com Batseba e por causa do assassinato do marido dela, Urias. Novamente, capítulo 12. Vamos lembrar essas palavras tão difíceis que Davi ouviu do profeta Natã depois do confronto do profeta com ele. Versículos 10, 11 e 12, mais uma vez: de agora em diante a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo, tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Reparem, quem trouxe todos os males para a família de Davi? Quem causou todo o dano na família de Davi? Deus diz aí, ele diz no versículo 10, de agora em diante a espada não se afastará da sua família. Esse termo, de agora em diante, literalmente é para sempre. Enquanto você viver, a espada não vai se afastar da sua família. Versículo 11 diz, assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo. Quem é o sujeito da ação? Deus. Versículo 12, o que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Quem é o sujeito das ações verbais aqui nesse texto? Quem vai fazer o quê? Deus. Deus trouxe o mal sobre a casa de Davi. E esse mal, ele foi um mal contínuo. Nunca
se afastou da casa de Davi durante a sua existência na terra. E esse mal, ele se expressou aí de várias formas. O assassinato de Aminon por seu irmão Absalão, o estupro de Tamar por seu irmão Aminon, o assassinato de Adonias por seu irmão Salomão, o levante armado de Absalão contra o seu pai Davi, o assassinato de Absalão por seu tio Joabe. E Absalão ainda teve a disfarçatez de ter relações sexuais com as concubinas de seu pai, numa tenda no terraço do palácio, à vista de todo Israel. Só que tudo isso aconteceu conforme Deus havia ordenado. Então Davi, ele aprendeu a interpretar a providência divina. Ele aprendeu a relacionar todas as circunstâncias na sua vida com a providência divina. Ele aprendeu a ver Deus presente em todas as situações da sua família. Então a lição mais importante que ele aprendeu foi saber interpretar a providência divina nas suas circunstâncias. Ele sabia que Deus estava envolvido em suas misérias. Deus causou dano a toda a sua família. Mas Davi disse o seguinte, como o Guilherme leu o Salmo 36 antes, que expressa muito bem o que ele entendeu, nós vamos ler então o Salmo 25. Salmo 25, versículos 10 e 11. Salmo 25, 10 e 11. Olha o que Davi expressa neste salmo. Davi, tá? Esse que nós estamos falando aqui. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem os seus preceitos. Davi, este homem aí, que passou por todos esses dissabores, tudo isso acontecendo na sua vida, por providência divina, ele diz, o Senhor conduz com amor e fidelidade. Havia amor e fidelidade da parte de Deus nas circunstâncias de Davi. Você pode entender isso? Versículo 11, por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Então Davi, ele estava aqui em amadurecimento. Ele era um crente em amadurecimento. E ele desenvolveu uma sensibilidade crescente em relação ao pecado. E esta sensibilidade levava Davi a uma apropriação mais consistente da graça perdoadora de Deus. O salmista ainda diz o seguinte, lá no Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. O salmista diz isso aí. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Neste mesmo salmo, versículo 67, e depois o 75. Versículo 67. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Versículo 75.
eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos. Tu me disciplinaste por tua fidelidade. Então, o salmista, não sabemos se é Davi aqui no Salmo 119, mas o salmista aqui, ele expressa confiança na providência divina sobre a aflição humana. A descoberta de Davi, sabe qual foi? A descoberta de Davi foi relacionar todas as coisas na sua vida com a providência divina. E ele sabia que todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Tudo o que aconteceu na família de Davi foi determinado por Deus. Ele tinha certeza disso. E essa certeza e essa leitura da providência divina fez de Davi uma pessoa humilde, alguém sempre pronto para se arrepender dos seus pecados. Ele conhecia o seu Deus, ele sabia que todas as decisões de Deus, inclusive para o mal, são misericordiosas e justas. Ele sabia que todas as veredas de Deus são perfeitas e verdadeiras, e não são apenas alguns caminhos de Deus que são justos. Todas as veredas do fracasso familiar de Davi era o mal planejado para o bem. Lembra? Isso parece familiar? O mal planejado para o bem. Até em meio aí a mais severa e árdua providência de Deus que veio a ele, a sua própria vida, e que também veio à sua família, mesmo em meio a essa severa e árdua arrumação de Deus na vida de Davi, Davi acreditava que Deus era amoroso e fiel. E ele era imensamente agradecido a Deus, sabe por quê? Porque, como diz o Salmo 25, a sua grande culpa foi perdoada. Foi perdoada. E isso então nos leva aí para os pensamentos finais aqui deste sermão. E agora nós vamos voltar para o livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Capítulo 3. Vamos começar a leitura no versículo 19. Lamentações 3, a partir do versículo 19. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disto. Disto o quê? Versículo 22. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem ainda jovens ao jugo de sua disciplina, que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para os que o ferem e aceitem os insultos de seus inimigos, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão,
por causa da grandeza de seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Quando alguém esmaga sob os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outros seus direitos em oposição ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê tudo isso? Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Versículo 40. Em vez disso, o que devemos fazer? Examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. A angústia que Jeremias experimenta e expressa aqui em suas lamentações, essa angústia, essa aflição que ele está passando, Jeremias, isso aqui veio do Senhor. É como com Davi. Veio do Senhor, Jerusalém foi destruída, os habitantes de Jerusalém foram levados para o cativeiro na Babilônia, e aqui em suas lamentações, Jeremias mostra o castigo de Deus de uma forma muito clara, muito vívida. E neste caso aqui, até mesmo o justo acabou experimentando a vara da justiça de Deus. E o que existe aqui nas lamentações de Jeremias é uma tristeza inconsolável pelo castigo divino. No entanto, o que nós vemos aqui é Jeremias buscando graça, misericórdia e compaixão da parte de Deus. É isso que Jeremias está fazendo. É o mesmo que Davi fez quando ele se arrependeu e quando ele entendeu a providência divina em sua vida. O versículo 22 e 23 aí das Lamentações diz: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada dia. Então, meus irmãos, por mais desoladora que a situação do castigo tivesse se tornado para Judá, no caso aqui de Jeremias, e para Davi, no caso da sua família, o amor leal de Deus, a sua benignidade e as suas misericórdias sempre estão presentes. A fidelidade de Deus persiste. E essa é a razão porque nós não somos destruídos ou consumidos para sempre. Jeremias aprendeu isso, Davi aprendeu isso, Deus cumpre a sua providência. O caráter de Deus é santo, é verdadeiro, é fiel e ele sempre age de acordo com o seu caráter. E tudo isso, então, deve nos levar para o ensino dos versículos 39 e 40. Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Irmãos, quando existem tragédias em nossas vidas, na nossa peregrinação, ou até mesmo em nossas famílias, sabem o que a providência de Deus espera de nós? É que nós
não vivamos a nos queixar, a murmurar e a lamentar. Sabe o que a providência divina espera de nós? Que nós esquadrinhemos os nossos caminhos e que nós voltemos para o Senhor e que nós confiemos em seus propósitos. O seu amor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis e grande é a sua fidelidade. Foi isso que Davi fez. Ele voltou para o Senhor. Foi o que Jeremias fez. E é isso que eu e você devemos fazer. A providência divina, ela reina sobre o fracasso das famílias de sacerdotes. Nós vimos isso no caso da família do sacerdote Eli. A providência divina reina sobre as famílias de reis. Nós vimos isso no caso da família de Davi. E embora cause tristeza, Deus terá compaixão. A palavra final de Deus não é julgamento destruidor. A palavra final de Deus é compaixão perdoadora. A compaixão não cancela a tristeza, mas a tristeza não cancela a compaixão. A abundância de misericórdia da parte de Deus sempre tem a última palavra na providência divina. Aflição e tristeza não são o coração de Deus. Isso não é o coração de Deus. Do coração de Deus procedem compaixão, benignidade e amor sem fim. E Deus aconselha aí ao sofredor em Lamentações 3:40, em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. No Senhor sempre há esperança. E é esta esperança que nos ajuda a passar pelo sofrimento em nosso caminho para a glória. Amém? No próximo sermão, daqui a 2 semanas, nós vamos começar a ver a providência divina na conversão. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez, na Tua presença, diante da Tua palavra, nós estamos consternados, na verdade humilhados, mas também, Senhor, estamos reconhecendo a Tua soberania, Tua providência, Teu governo providencial. Mais uma vez somos expostos a esta verdade de que nada pode acontecer sem que o Altíssimo permita. E mesmo nas circunstâncias aflitivas da nossa vida, onde a aflição pode ser severa, dolorosa, ainda assim nós podemos crer que o Senhor está em tudo isso, e que em tudo isso existe amor sem fim do Senhor. A benignidade do Senhor é inesgotável. Suas misericórdias se renovam todos os dias, e é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor, para Te adorar, para reconhecer a beleza da Tua santidade e da Tua majestade. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor mesmo use a Sua palavra na vida de todos nós aqui. Ministra, Senhor, aos nossos corações, aplica ela às nossas vidas, trazendo conforto, consolo, confiança, fortalecimento da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a viver cada dia olhando para Ti,
debaixo da tua providência, da tua soberania, do teu amor sem fim, das tuas benignidades e da tua misericórdia. Eu peço, Senhor, que nos conduza nos teus caminhos e que nos faça, Senhor, descansar seguros na tua providência. Peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Nossa, gente, foi realmente muito abençoador. Foi uma grande revelação esse culto aí. Não sei para vocês, mas para mim foi... Deus realmente muito me abençoou com essa palavra. Eu não sei se eu vou dormir hoje, de tanto que eu vou ficar pensando no que foi dito. Mas sério mesmo, foi uma bênção muito grande, né? Foi uma revelação bombástica. Mas, queridos, queria convidar todos a ficarem de pé. Vamos, ainda lembrando, né, desse propósito da avaliação de nossos caminhos, vamos cantar o cântico Esquadrinhemos Nossos Caminhos. Lembrando só que esquadrinhemos é um sinônimo para... Examinemos, isso, esqueci a palavra. É para se examinar, né? Então, que possamos cantar esse último cântico, Esquadrinhemos Nossos Caminhos. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, nosso Deus, exaltemos ao Senhor, nosso Deus e Pai, e louvemos a Jeová, nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, nosso Deus, exaltemos ao Senhor, nosso Deus e Pai, e louvemos a Jeová, nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade. Amém. Que assim seja em nossas vidas, queridos. Que possamos refletir nas misericórdias do Senhor. Então, estamos encerrando o nosso culto, mas temos a nossa cantina bereana, que está logo ali, ao lado do berçário, né? Então, aproveitem, né?